atenção que eu vou falar depois para qual versículo a gente vai pular e depois a gente vai continuar lendo todo o capítulo 3, amém? Versículo 1 do capítulo 2 de Esdras. Então os filhos da província que subiram no cativeiro dos transportados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Mardoqueu, Bilzan, Mispá, Bigvai, Reum e Baná, o número dos filhos do povo de Israel. Agora pula lá para o versículo 62, porque nós não vamos ler todos esses nomes, amém? Capítulo 2, versículo 62. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E o Tisarta lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda essa congregação junta foi 42.060, afora os servos e suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, e os seus mulos 245, e os seus camelos 435, os jumentos 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para fundarem o seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 71.000 dáricos, e em prata 5.000 arratéis, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os nitineus nas suas cidades, como também todo o Israel nas suas cidades. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém, e se levantou Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem nele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. E ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os da lua nova e todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para que trazessem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas de idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na
casa de Deus. Os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilos e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo, que as vozes se ouviram de muito longe. Amém? Curve a sua cabeça e vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Pai, aqui foi lida a tua palavra. Eu quero te pedir, toma a direção deste lugar, Espírito Santo. Toma a direção da minha vida e venha me ajudar nesta noite na ministração da tua palavra. Venha repreender, meu Deus, todo mal. Venha repreender toda distração, meu Pai. Tudo aquilo que vier para impedir a ministração da tua palavra, que caia por terra neste momento. Que os nossos corações possam estar com sede e prontos para receber a tua palavra. Que os nossos ouvidos, que a nossa mente possa estar voltados para a ministração da tua palavra neste momento. Venha repreender toda distração, meu Pai, e nos ajudar a meditar na tua palavra com dedicação nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Sente, não feche a Bíblia, mas glorifique ao Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Quem puder trazer água para mim, eu vou ficar muito grata, viu, irmãos? Irmãos, hoje nós lemos o capítulo 2 e o capítulo 3 de Esdras. E como eu disse para os irmãos, o capítulo 2 é uma genealogia. É muito extensa, por sinal. E eu quero perguntar e vocês me respondam com sinceridade. Quem lê as genealogias da Bíblia, diga amém. Sem pular. Você começou lá a ler a Bíblia, Gênesis capítulo 1. Vou ler a Bíblia inteira. Quando chega nas genealogias, você lê todas. Ou pula. Crônicas, você já pula do 1 lá para o 9, né? Que são 9 capítulos seguidos só de genealogia. E a gente não tem paciência, né? Eu confesso que eu pulo. Já li todas as genealogias, mas fiz isso só uma vez na vida. Depois disso eu vou pulando. Porque a gente não tem muita paciência com as genealogias. Deus abençoe, irmão. Por que a gente não tem paciência de ler as genealogias? Porque elas não têm muita importância para nós. Principalmente nos dias de hoje. A gente não tem muita importância, não dá muita importância para as genealogias. Sobre a nossa família, o máximo que a gente tem conhecimento, assim, eu vou falar por mim, são os avós. Para ser bem sincera para os irmãos, eu não sei nem o nome dos meus bisavós. Então é uma coisa que para a gente não tem muita importância. Então a gente precisa entender, irmãos, que para Israel tinha importância as genealogias. Por isso que a Bíblia registra. A gente vai ver que Deus, ele chamou os israelitas. Deus, ele separou Israel. Então a história da Bíblia é baseada neste povo. E para eles era importantíssimo as genealogias. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Alguns livros da Bíblia foram escritos depois do exílio. Quais? Depois do exílio, quando eles saíram do cativeiro na Babilônia. Que livros são esses? 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias, que nós estamos lendo, Ageu, Zacarias, são livros que foram escritos depois que eles saíram da Babilônia.
Quem aqui já leu a Bíblia toda vai prestar atenção que o livro de 1ª e 2ª Crônicas repete muita história do livro de 1ª e 2ª Reis. Por que que repete? Porque 1ª e 2ª Crônicas foi escrito por Esdras para relembrar o povo que estava vivo depois do cativeiro da história do povo de Israel. E se os irmãos prestarem atenção, 1ª e 2ª Crônicas só conta a parte boa da história. Se você for ler 1ª e 2ª Reis, vai falar dos pecados, vai falar dos erros da nação de Israel. Mas se você for ler 1ª e 2ª Crônicas, eles contam a mesma história, mas sem dar tanta ênfase para os erros. Se você for ler o pecado que Davi comete, ele está relatado em 1ª e 2ª Reis, mas ele não vai estar relatado em Crônicas com tanto detalhe. Por quê? Porque o livro de Crônicas foi escrito para relembrar o povo daquilo que Deus já tinha feito na vida deles. Por isso que 1ª e 2ª Crônicas tem tanta genealogia, porque é um livro que foi escrito para o povo pós-exílico. E por que que eles faziam o registro das genealogias quando eles voltaram? Eu vou explicar para os irmãos o motivo deles fazerem esses registros dessas genealogias. E presta atenção nisso, porque tem mais genealogia no livro de Esdras e vai ter também no livro de Neemias, que é o próximo livro que a gente vai estudar, e a gente não vai ficar detalhando tanto as genealogias. O primeiro motivo deles escreverem as genealogias: não era permitido para o povo que não era israelita participar dos direitos de Israel. Vamos supor, existem direitos que somente os brasileiros têm porque eles são brasileiros. Existem direitos que só os americanos têm porque eles são americanos. Se um brasileiro vai morar nos Estados Unidos, por exemplo, ele não vai ter acesso a tudo que um americano tem. Por quê? Porque ele não é cidadão americano. Então, o judeu, ele precisava comprovar que ele tinha origem judaica para ele poder participar dos direitos que a nação de Israel tinha. Esse era o primeiro motivo das genealogias. E grava bem esse motivo. O segundo motivo que Esdras faz questão de registrar as genealogias: se uma pessoa que voltou da Babilônia não comprovasse que ela era de origem judia, ela não podia receber herança junto com os israelitas. Conseguiram entender agora por que foi importante, depois do exílio, eles registrarem as genealogias? O primeiro motivo: eles só iam participar dos direitos que Deus dava para os israelitas se eles comprovassem que eles eram israelitas. E o segundo motivo: eles só iriam herdar a terra se eles comprovassem também que eles eram israelitas. E a importância disso é tão grande que no final do capítulo 2, 652 pessoas que voltaram não conseguiu comprovar a sua descendência. Não conseguiu comprovar que eles eram realmente filhos de israelitas. E sabe o que Zorobabel fez com essas 652 pessoas? Classificou todos eles como estrangeiros. Então, eles, mesmo que eram israelitas, por não conseguir comprovar, seriam tratados como estrangeiros. E no meio desse povo, tinha gente que era de linhagem sacerdotal. E eles foram impedidos de exercer a função sacerdotal só porque não conseguiu comprovar a sua origem. E eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, porque para Deus, irmãos, as coisas é muito santa e é muito séria. Deus, ele não aceita mistura. Deus, ele não aceita que o seu povo seja misturado. Deus, ele quer que o seu povo seja santo. Quem estava aqui na ceia vai se lembrar da mensagem que Estevão pregou e da seriedade que era participar da Páscoa, participar do sacrifício de Jesus. E é uma seriedade que hoje muitos de nós negligenciam. E Zorobabel, ele foi muito firme: não vai participar. Vocês podem ser descendentes de judeu de linhagem real, mas só porque vocês não conseguiram comprovar
quem são seus antepassados, vocês vão ser tratados como estrangeiros. E aí, por que Zorobabel ele foi tão firme? Por que Zorobabel foi tão incisivo nessa questão? Lembra por que o povo de Jerusalém foi cativo para a Babilônia? Porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Então eles sofreram tanto no cativeiro que eles voltaram para Jerusalém com um zelo muito grande pela palavra de Deus. Eles queriam cumprir a lei do Senhor na risca. E eu quero que você abra comigo Números capítulo 1, versículo 51, para vocês verem essa questão do sacerdote. Números capítulo 1, versículo 51. Só para os irmãos verem a seriedade que é essa questão do sacerdócio. O que Deus tinha falado para aquele povo lá atrás e o que Esdras estava querendo cumprir. Números capítulo 1, versículo 51, eu vou ler para adiantar, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. E quando o tabernáculo partir, isso aqui é Deus que está falando, os levitas os desamarrarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o amarrarão. E o estranho que se chegar, morrerá. Se você achou o capítulo 1, vai lá no capítulo 3, versículo 10. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Deus tinha falado lá atrás, qualquer estranho que entrar dentro do tabernáculo para exercer as funções do tabernáculo vai morrer. Por isso que Esdras deixa de fora essas 600 pessoas que não conseguiu comprovar a sua descendência. Deus falou que estranho não entra, então estranho não vai entrar. E ponto final. Ninguém ia questionar. Por que ninguém ia questionar? Porque o povo estava com zelo por cumprir a palavra de Deus, por obedecer à lei de Deus. E aí fica a pergunta para mim e para você: nós estamos tendo este mesmo zelo? Ou será que a gente é parcial? Não, vamos tratar com jeitinho, não, vamos isso, vamos aquilo, é fulano, tem que ser assim, tem que ser não sei o quê. E a gente precisa entender, irmãos, que em relação à palavra de Deus, Jesus disse sim, sim ou não, não. Independente da pessoa que for, independente do erro que cometer, todos precisam ser tratados com justiça. Todos precisam ser tratados de acordo com a vontade de Deus. E foi isso que Esdras ele fez aqui, isso que Esdras registra aqui neste momento. Então, após ele ter registrado toda essa genealogia, o que aconteceu? Os homens que estavam naquele lugar, os homens que voltaram para Jerusalém, eles ofertaram. Versículo 68 e 69. Eles ofertaram para poder reconstruir o templo do Senhor. E olha só que coisa interessante. Leia comigo o início do versículo 69. Conforme o seu poder deram para o tesouro da obra. Conforme o seu poder, conforme a sua condição, eles deram, eles ofertaram. E a gente precisa aprender com isso daqui, irmãos, porque às vezes tem pessoas que elas têm condições de ofertar muito e ela oferta pouco. E tem gente que acha que porque tem pouca condição não oferta logo nada. Lembra quando Jesus ele fala da oferta da viúva? Que deu somente 2 moedas e foi a oferta que o Senhor recebeu? A gente precisa ofertar, irmãos, conforme a nossa condição. Se a gente tem condição de ofertar pouco, a gente tem que ofertar pouco com alegria, com prazer, com gratidão. Se a gente tem condição de ofertar muito, a gente tem que dar muito, com prazer, com alegria, com condição. Foi isso que o povo fez. O templo, para ser reconstruído, precisava de recursos.
E esses recursos foram dados pelos israelitas que estavam voltando. Eles ajudaram de forma voluntária, conforme a condição que cada um deles tinham. Tá ficando claro para os irmãos até aqui? Agora a gente vai voltar lendo alguns versículos do capítulo 3 para a gente ir aprofundando mais nessa história que nós estamos estudando hoje. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5 no capítulo 3. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua e Josadaque e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. E ofereceram holocaustos de dia em dia por ordem, conforme o rito de cada coisa no seu dia. E depois disso o holocausto contínuo e as suas luas novas. E de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Você que veio em todas as aulas do livro de Salmos vai se lembrar, quando o povo volta para Jerusalém, a cidade estava em completa destruição. A primeira atitude que o povo teve foi de ofertar para que o templo ele fosse reerguido. Só que qual é a primeira coisa que o povo vai construir? Antes de construir o templo, qual é a primeira coisa que eles se ocuparam em construir? O altar. Antes de construir o templo, eles vão construir o altar. Preste atenção que eles estavam realmente dispostos em seguir tudo que estava escrito na lei. Irmãos, existem momentos que Deus permite provas severas em nossas vidas para trazer a gente para mais perto dele. Para ensinar a gente a obedecer. Todos os pais que estão aqui já precisou corrigir seus filhos de forma severa, com o intuito severa sem maltratar, viu, irmãos? Que precisa ter essa diferença. A gente não pode maltratar os nossos filhos, mas a gente precisa corrigir com firmeza. E quando a gente corrige com firmeza, a gente tem a intenção de que eles façam o quê? Sejam obedientes. E quando os nossos filhos aprendem a ser obedientes, a última coisa que eles querem fazer é desagradar os nossos pais. Os pais. Se existe correção com amor, os nossos filhos eles vão nos obedecer por amor também. Porque quando a gente corrige de forma bruta, os filhos vão obedecer por causa de medo. Mas quando a gente corrige com amor, os filhos obedecem por amor. E eles não vão querer desagradar os pais. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Eles sofreram tanto no cativeiro que eles não queriam mais desagradar a Deus. Então, quando eles chegam para reconstruir o templo, a primeira coisa que eles fazem é o altar. E sabe por que eles começaram pelo altar? Todos os inimigos, a gente vai ver isso mais na frente, todos os inimigos ao redor de Jerusalém estavam com raiva do povo israelita. Eles não queriam que os israelitas reconstruíssem aquele lugar. Então o que o povo faz? Eles vão logo construir o altar para começar a adorar a Deus, porque eles falaram, é só Deus que vai proteger a gente desses inimigos. Então a gente tem que atrair a adoração de Deus, a gente tem que atrair a atenção de Deus para nós. Então nós vamos começar com o altar. E eu quero te perguntar nessa noite, o que é o altar hoje, na nossa realidade? É isso aqui? O que é o altar hoje?
Onde está o altar que a gente precisa fazer para agradar a Deus? Nós. E aonde em nós? Para ser mais específico ainda, nós somos o templo do Espírito Santo. Imagina o templo como as 4 paredes. Aqui dentro dessas 4 paredes tem um altar. Nós somos o templo. E dentro de nós, aonde que está o altar? No coração. O nosso coração é o nosso altar. E como que está o seu altar hoje? Examine, pois, o homem a si mesmo e responda para si mesmo. Não precisa você falar. Lembra quando Elias foi oferecer sacrifício a Deus? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Reconstruiu o altar. O fogo, ele só vai descer sobre o altar que estiver em ordem. Altar não é isso daqui. Isso daqui é púlpito. O altar é o nosso coração. Como que está o nosso coração diante de Deus? A gente pode ter uma bela performance, a gente pode ter uma bela aparência, a gente pode falar muito bem, a gente pode ser muito bem instruído, a gente pode fazer muita coisa na obra de Deus e Deus não está recebendo absolutamente nada. O exemplo que a irmã Maura deu aqui semana passada, porque o altar está em desordem. A preocupação dos israelitas quando eles voltaram para Jerusalém foi reconstruir o altar para oferecer sacrifício a Deus. E nós temos que ter essa mesma preocupação hoje, irmãos. Como que está o nosso coração? Sobre tudo aquilo que o homem deve guardar, guarde o seu. A Bíblia já ensina. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Então coloque isso na sua cabeça. Você quer agradar a Deus? Não comece pelas suas vestes. Você quer agradar a Deus? Não comece pela sua aparência. Porque tem muita gente que a aparência está perfeita, mas como o próprio Jesus disse, sepulcro caiado. Por fora é bonito, mas por dentro tem podridão. E a gente precisa se preocupar como está o nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Existem inúmeros versículos na Bíblia falando a respeito da importância do nosso coração e a gente precisa cuidar bem dele. Porque o nosso coração, ele é o altar do Senhor. Então, depois que o povo se preocupa em reconstruir o altar, no 7º mês, preste atenção, por que eles reconstruíram o altar no 7º mês? 7º mês dá mais ou menos setembro e outubro. E é nesse mês que eles começam a reconstrução, porque era um mês muito importante para eles. No 10º dia, no dia 10 deste mês, eles faziam uma expiação. Era o dia de fazer eu vou colocar nessa palavra, um dia de fazer um sacrifício geral por todo mundo. Era o dia da expiação. Do dia 15 até o dia 21, eles estavam na festa dos tabernáculos. Irmãos, pensa no ser que gosta de festa, é Deus. Deus ama festa. Deus ama o povo dele reunido com alegria em um só coração para adorar a ele. E essa festa, pensa aí, você está do dia 15 até o dia 21 na festa dos tabernáculos. Todo o povo de Israel junto, em uma única festa. Então é neste mês de grande festividade que eles reconstroem o altar e para começar a oferecer os sacrifícios. E aí eles vão oferecer os sacrifícios conforme Moisés tinha ordenado. Um sacrifício de manhã, um sacrifício no final da tarde, todos os dias. Vamos supor que Deus tocou no coração de algum israelita, ele quer vir oferecer um sacrifício de gratidão. Ele ia vir e ele ia oferecer. Não tinha templo, mas tinha altar. E se tinha altar reconstruído, tinha sacrifício. Se estava tudo de acordo com a vontade de Deus, Deus estava recebendo e Deus estava se agradando da atitude dos israelitas. E aí com esse texto a gente lembra do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6. Buscar em primeiro lugar o reino e as demais coisas vos serão.
O que o povo estava precisando de Deus naquele momento? Eles estavam precisando de proteção. Mas antes deles buscarem a proteção de Deus, o que eles fizeram? Adoraram a Deus através dos sacrifícios. E Deus, ele responde o povo deles, dando a eles proteção. Então a gente tem que ter também esse mesmo desejo em nossos corações. Amém, irmãos? Versículo 6 do capítulo 3. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadak, e os outros irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram os levitas de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então levantou-se Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos e os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus. Os filhos de Henadad e os seus irmãos e os levitas. Preste atenção aqui comigo. Eu falei com os irmãos que no 7º mês eles reconstruíram o altar, mas ainda tinha um templo para reconstruir. E o templo, eles só lançaram o alicerce no 2º mês do 2º ano que eles tinham retornado. Então, do dia que eles reconstruíram o altar até o dia que eles lançaram o alicerce para reconstruir o templo, passaram-se 7 meses. Foram 7 meses ajuntando material. Foram 7 meses o povo ofertando, comprando madeira, exportando, para poder reconstruir o templo. E preste atenção em uma coisa que nós lemos aqui nesta noite. Eles todos se uniram como um só homem. Todo aquele povo se uniu como um só homem. Quem lembra do Salmo? Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em... Para reconstruir o templo, irmãos, eles precisavam estar unidos como um só homem. E o que é estar unido como um só homem? Era estar firmado com um único propósito. Qual era o propósito deles? Reconstruir o templo. Irmãos, não adianta a gente querer fazer as coisas para Deus sem união. Não adianta a gente querer fazer as coisas para Deus com um grupo puxa para um lado, outro grupo puxa para o outro. Um grupo quer A, o outro grupo quer B, e ninguém entra no consenso. A obra não vai para frente. E este povo, eles entendiam isso. Então, eles se uniram como um só povo, como um só homem, para reconstruir aquele templo. E aí você pode imaginar, não, isso aqui só foi para aquela época. Não foi, irmãos. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, a gente precisa viver em união. A gente precisa lembrar que uns com os outros nós somos parte de um único corpo. No reino de Deus não tem dois. No reino de Deus só tem um corpo. E a gente precisa ser unido neste corpo como um só. Abra comigo Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Diz assim o texto da palavra do Senhor: completem a minha alegria,
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Tá vendo o que a Bíblia nos pede? E no reino de Deus a gente precisa viver assim. Nós estamos vivendo em um mundo que é individualista, é cada um por si, Deus por todo mundo. E a gente não pode, irmãos, como povo de Deus, a gente não pode pensar dessa forma e nem viver dessa forma. Nós temos que viver como um só povo. Olha só o que Paulo está pedindo para os irmãos. O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Preste atenção no outro conselho que Paulo dá. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Preste atenção aqui comigo. Se eu vivendo este texto, vou considerar os outros superiores a si mesmo. Eu olho para a irmã Nice e falo, ela está superior a mim. A irmã Nice olha para mim e fala, não, ela está superior a mim. Nós duas tá com o mesmo pensamento, então as duas tá o quê? No mesmo nível. Não tem ninguém maior, não tem ninguém menor, não tem ninguém que é mais poderoso e outro que é menos poderoso no reino de Deus. Se a gente for escolher viver a palavra de Deus, irmãos, a gente crucifica as nossas vontades para a gente viver a vontade de Deus. E a verdade é essa, crucificar a nossa vontade. Porque a vontade da nossa carne muitas vezes é egoísta, é soberba. Mas a gente, quando vai para a Bíblia, a gente vê que esse não é o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus é que a gente viva como um só povo. Amém? Amém. Versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou-se com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e alegria, de maneira que não discernia o povo com as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção comigo e entrasse nesse texto comigo neste momento. Depois que eles lançam os alicerces, eles lembram comigo que eles estavam todos reunidos como um só povo. Um só. Lançou o alicerce, eles se reúnem para adorar a Deus. Mas não era uma adoração qualquer, era uma adoração intensa. A partir de agora eu vou falar várias coisas que vai se aplicar de forma muito específica com a nossa igreja, com a nossa realidade. A nossa igreja é uma igreja que se dedica muito para a oração. E isso é maravilhoso, é uma coisa que a gente não pode abrir mão nunca. Não existe como negar o poder que Deus opera através da igreja. Deus é amor por conta da oração. Por muito tempo a nossa igreja negligenciou o poder da palavra. Era só oração, 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 oração e não tinha palavra. Mas a gente precisa entender que a palavra de Deus também ela é importante. A gente precisa estudar a palavra de Deus.
A gente precisa ter prazer de meditar na palavra de Deus, porque ela não está aqui para nós à toa. Se você for ler Efésios, qual é a nossa arma de ataque? É a espada. O que é a espada? É a palavra. Então a gente precisa aprender a usar a palavra. E a gente vai aprender a usar essa espada aqui como? Através do conhecimento. Mas tem outra coisa que a nossa igreja infelizmente negligencia. E nisso aí eu vou falar que negligencia até hoje, que é a adoração. O louvor. De forma intensa, de forma prazerosa, de forma poderosa. E foi isso que aconteceu aqui neste momento. Eles juntaram os levitas com os seus instrumentos, com as suas vozes, e eles adoraram, irmãos, de forma tão intensa. E lembra que naquela época não tinha som, não tinha microfone, não, era na garganta. Eles adoraram de uma forma tão intensa que os povos ao redor escutaram. Não eram os vizinhos, não. Eram as pessoas de outros países. Começou a escutar o barulho da adoração. Me responda como crente, quando que você viveu isso no culto? De começar a cantar assim, ó. Ô, irmãos, e eu falo adoração intensa, não é você colocar o microfone aqui no último volume, o playback estourando o juízo de todo. Não é isso, mas você cantar com a sua alma, com a sua voz, de forma intensa, de forma prazerosa, se derramar mesmo na presença de Deus através da adoração. A gente não faz isso. Eu vou cantar aqui um hino, e aí a gente vem assim, irmãos, num desânimo para cantar, e pega assim, aí levanta para cantar, qualquer jeito que a gente coloca a postura tá bom, e aí a gente vê na Bíblia os irmãos cantavam com intensidade, era a hora do louvor, vamos cantar, vamos louvar com intensidade, vamos oferecer para Deus o nosso melhor. Olha Davi, quando Davi traz a arca de volta para Jerusalém, a intensidade da adoração. E a gente precisa, irmãos, viver isso também. São coisas em Deus que a gente não está vivendo porque a gente não tem conhecimento ou porque a gente não tem interesse. Presta atenção quando vem uma pessoa aqui na frente cantar de todo o coração, por mais simples que seja ou por mais detalhado que seja, mas canta de coração. E a igreja toda canta junto. Não fica mais bonito? A gente sente a presença de Deus. Eu tenho certeza que todos nós aqui já sentiu a presença de Deus em algum momento através de quê? Do louvor. E é uma coisa que a gente precisa fazer, irmão. Você vai cantar. Vamos ouvir a irmã que vai vir cantar. Vem com vontade. Canta com vontade, canta com a sua alma. Você tá aí no banco, você sabe o hino, não fica cochichando não. Canta daí também com intensidade. Louva ao Senhor assim mesmo, de todo o seu coração. Adoração intensa, irmãos. Nós precisamos disso. E foi isso que o povo fez naquele momento. Lançou os alicerces, eles adoraram a Deus de forma intensa, de forma prazerosa, de forma poderosa. E aí sabe o que aconteceu? Depois deste momento de grande alegria, de grande celebração, o povo que estava unido como um só povo se dividiu. E dividiu em dois grupos. Preste atenção nisso daqui. O grupo dos mais velhos ficou de um lado e o grupo dos mais novos ficou do outro. Esta foi a divisão que aconteceu com este povo neste momento. E aí o que aconteceu? Os mais velhos começaram a chorar de tristeza. E os jovens continuaram adorando a Deus com intensidade. Por que os mais velhos choraram? Porque eles se lembraram do templo que Salomão tinha construído. E aquele templo que estava sendo construído agora não ia ser grandioso, como foi o de Salomão. Não ia ser um templo cheio de ouro, cheio de beleza, como foi o de Salomão. E na hora que aquela geração vê aquilo, eles começaram a chorar de tristeza. Só que eles se esqueceram de uma coisa: o templo foi destruído por causa do pecado de quem? Deles mesmos. Porque se eles tivessem obedecido a Deus, o templo que Salomão tinha construído não ia ser destruído.
Só que os mais jovens, eles não conheciam o templo que Salomão construiu, porque muito provavelmente eles nasceram na Babilônia. Então, para eles, a construção do templo era uma novidade. Quando eles viram, com certeza eles cresceram escutando os pais falar: lá em Jerusalém tinha um templo e a gente adorava, e agora a gente está aqui na Babilônia. Quando eles voltam para Jerusalém, que eles veem o templo sendo reconstruído, eles se alegram com aquilo e eles festejam e eles continuam cantando com intensidade, porque para eles aquilo era motivo de alegria. E aí a gente vê uma geração triste e uma geração alegre. Outra realidade que a gente vive em nossa igreja. Desde que o missionário Davi Martins Miranda faleceu, a nossa igreja está em uma fase de transição de liderança, que eu não sei quando que essa transição vai acabar, porque tem anos já que o missionário morreu, né? E até hoje você não consegue definir com certeza um líder com firmeza assim para a igreja. E aí a gente vê uma divisão na igreja. Os mais antigos ficam no tempo do missionário, que a igreja não está mais no ser assim, que o mundanismo está entrando na igreja. E aí os mais jovens ficam: não, a gente tem que fazer um negócio mais diferente, a gente tem que... Quem é que está errado? A geração antiga ou a geração nova? Sabe o que é que está errado? A falta de união. Porque a geração antiga tem experiência com Deus. A geração antiga viu Deus levantando paralítico, viu demônio sendo expulso. A geração antiga viu Deus operando milagres, orava e Deus respondia na mesma hora. A geração antiga era uma geração que tinha prazer na oração, que tinha prazer em cultuar. Coisas que a geração nova não viu, não viveu. Só que a gente pode manter a igreja no mesmo padrão de 50 anos atrás hoje? Não pode. A igreja, ela pode modernizar. A igreja não pode mudanizar, mas modernizar ela pode. Quem é dos irmãos aqui mais antigo? Ter bateria na igreja antes era pecado. Agora olha como é bonito o som da bateria. Isso aqui é uma modernização ou uma mudanização? É uma modernização. Não é? Então, e aí vamos lá. Quando se une a geração antiga com a geração jovem, o que é que a gente vê? O reino de Deus cresce. Teve um momento, irmãos, da nossa igreja que estava nessa briga constante e a igreja toda dividida. E agora? Será que agora pode fazer isso? Não, não pode não. Tem que permanecer zelando pela sã doutrina. E eu, não, agora tá liberado. Eu, não tá. E a igreja nessa briga, nessa confusão. E eu tava vendo várias outras denominações do Brasil vivendo derramares poderosos do Espírito Santo em nossa igreja brigando. Pode, não pode? Vai mudar, não muda? Quando a gente fica nessa rivalidade, quem ganha espaço é o diabo e a gente se atrasa no reino de Deus. Foi o que aconteceu aqui neste momento. Era um momento de celebração, mas a geração mais antiga, em vez de celebrar, elas começaram a viver do passado. E é o que a gente mais vê, irmãos, aqueles irmãos mais velhos. Quando eu era jovem, quem tem costume de falar isso é Mateus, eu vou repetir o que ele fala. Quando eu era jovem, eu orava 2 horas. E hoje, tu tá orando? Para estar falando dos jovens? Porque como ex-líder de jovem, eu vou falar. Só aceito que fala mal de jovem quem dá testemunho. Se você fala que jovem não ora, mas você também não ora, você está sendo hipócrita. É melhor fechar a boca e consertar a sua vida. E a gente tem que ter esse entendimento. Pega uma pessoa idosa e coloca ela para pregar. Ela vai pregar cansada, porque ela já não está aguentando mais, já cansou, já está fadigada. Pega Guilherme naquela empolgação, e Guilherme prega, e Guilherme fala. Iris, que no tom de voz que ele pega no começo, ele vai até o fim. Por que aguenta? Porque tá novo.
E a gente vai ficar, os mais velhos, vai ficar apontando e vai ficar criticando? Não, vai apoiar. E tem coisas, irmãos, coloca isso na cabeça de vocês, tem coisa que os jovens fazem na empolgação, naquela emoção, naquela força. No dia que eles ficarem mais maduros, eles vão ter vergonha. Pra que eu era empolgado daquele jeito? Pra que eu errei daquele jeito? Tem coisa que os jovens vão fazer porque não tem maturidade. Mas não adianta a gente forçar eles a querer ser maduro. Tem que esperar eles amadurecer com o tempo. Tem um pastor americano que eu amo ler os livros dele. É um excelente pregador da nossa época. E ele fala que ele dá graças a Deus todos os dias que a primeira gravação dele, a primeira fita, era na época de fita, que ele gravou, se perdeu. Porque ele era tão empolgado e tão não sei o que, aquela coisa, que hoje, depois que ele amadureceu, ele tem vergonha da empolgação que ele tinha. Porque era uma empolgação que às vezes atrapalhava ele. Mas ele só foi perceber isso quando ele amadureceu. E hoje é um excelente pregador da palavra de Deus. Imagina se quando ele era jovem a geração mais velha matasse ele. E ele fosse para o mundo. Teria um ministério abençoado hoje? Não teria. Então a gente tem que ter esse entendimento. A geração mais nova, ela precisa da geração mais velha. E a geração mais velha, ela precisa da geração mais nova. Existem igrejas aqui na nossa cidade, que a predominância da igreja são idosos. Não é nem irmãos em meia idade, são idosos. E não tem jovem na igreja. Eu fico imaginando, no dia que essas irmãs tudo morrer, vai fechar a igreja? E o pior, que são irmãs que não aceitam os mais novos. Então, quando elas morrer, fecha a igreja, acabou a igreja Deus e Amor ali. A gente tem que ter esse entendimento, irmãos. A gente não está aqui para sempre. Hoje a gente tem força, a gente tem vigor para fazer a obra de Deus, mas vai chegar o dia que a gente não vai ter mais. E aí, quando acabou a minha força, acabou a obra? Não, os mais novos precisam vir e precisa fazer. Então, a gente tem que ter esse entendimento, irmãos. A gente precisa cuidar das crianças. A gente precisa cuidar dos jovens. Porque quando a gente não der mais conta, são eles que vão vir fazendo, não é? Como o pastor Luiz Hermínio fala, deixa o menino rodar. Ele quer rodar no poder, deixa o menino rodar, mas dá para ele também ensinamento, dá para ele instrução, porque ele vai amadurecer também. E a gente precisa ter essa paciência, porque a partir do momento que eu olho para quem é mais novo e eu desprezo ele pela falta de maturidade que ele tem, pela falta de responsabilidade que ele tem, o reino de Deus achou uma rachadura para poder começar a dividir. Mas a partir do momento que eu olho para um que é mais moço e falo, não, eu vou investir nele, eu vou orar por ele, eu vou sustentar a vida dele em oração. Quando for possível, eu vou aconselhar. É o reino de Deus que vai crescer, porque vai existir o quê? Unidade. Então a gente precisa ter esse entendimento, principalmente nós que estamos vivendo essa fase de transição de liderança. A gente precisa ter esse entendimento, irmãos. Tem coisas que funcionou na igreja 50 anos atrás que não vai mais funcionar hoje. E tá tudo bem. O que a gente não pode negociar nunca? O nosso alicerce. Qual é o nosso alicerce? Oração, jejum, palavra, viver em santidade, ser cheio do Espírito Santo. Essas coisas é o que a Bíblia fala, pode passar céu e terra, mas isso não muda. Se chegar uma liderança aqui mais nova falando assim, não, agora nós vamos modernizar, não precisa mais orar, tá certo? Não tá. Aí realmente a gente não vai ouvir. Mas vai chegar uma pessoa, não, nós vamos modernizar, mas a oração vai ser mantida. A leitura, o estudo da palavra vai ser mantido, o jejum vai ser mantido. A gente precisa continuar buscando santificação. Isso daí tá o quê? Ok, corretíssimo. Eu estava esses dias vendo, eu não sei quem acompanha, mas nossa igreja tem um canal no YouTube de oração 24 horas por dia. E vários irmãos do Brasil, manhã já até orou. Ora 30 minutos?
tem a escala e a pessoa entra ao vivo no YouTube e ora. E são 24 horas. Hã? Acompanha? Pois é, de oração. E é aonde? É no YouTube. Pensa se nossa igreja ficasse presa na rádio AM, com aquela chieira braba a vida inteira. Ia alcançar muita gente igual alcança no YouTube? Não ia. Quantas pessoas que já recebeu bênção, irmãos, de ligar o radinho lá com o missionário orando, ó, colocar a peça de roupa em cima para o missionário orar, depois a pessoa recebia a bênção através da oração no rádio. Hoje continua tendo oração, só que o meio da oração ela foi o quê? Modernizada. Em vez de ficar lá na chieira do radinho AM, agora é no YouTube. Vem na pessoa. Vem na pessoa. Isso é o quê? Modernizou, mas a oração ela permanece do mesmo? Quem não quiser orar, aí o problema é da pessoa. Não dá para falar que a oração acabou, porque tá tendo. Agora vai ver a gente se vai querer orar ou não. Vocês estão conseguindo entender que teve uma modernização, mas permanece o alicerce? E é isso que a gente tem que ter consciência. Vai ter mudança? Vai. Vai ter coisa diferente? Vai. Mas o que é que não pode mudar? Oração, palavra, jejum e santificação. Isso não muda. E isso são valores que a gente não pode negociar nunca. Pode entrar o líder que foi, sair o líder que foi. Esses princípios a gente não pode negociar nunca. Porque essa é a palavra de Deus que precisa permanecer. Mas a gente tem que ter esse entendimento, viver em união, como um só povo. Amém?